E o culto dessa noite vai ser o culto do Espírito Santo. De repente posso falar algo aqui que de repente você está vivendo. Não foi que ninguém contou não, foi o Espírito Santo. Então abra o seu coração, feche os olhos, vamos orar para a gente começar o nosso culto. Pai, obrigado em nome de Jesus por tudo aquilo que você está fazendo no nosso meio, no meio dos jovens. Nós te damos o louvor por tudo que tu és, te agradecemos pela banda Ágape. Te damos o louvor por cada jovem, Pai, que está nos visitando, Senhor. Que o Senhor possa dar a porção de cada um, Senhor, que veio buscar aqui. Que cada um saia daqui totalmente diferente da forma com que chegaram, Senhor. Não por causa de mim, mas por causa da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Obrigado, Espírito Santo, porque você tem liberdade em nosso meio. E nós desejamos as Tuas manifestações em nosso meio para o nosso bem, para o nosso bem, para o nosso bem. Obrigado, Espírito Santo, porque você é real. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Está empolgado? Eu quero começar a falar que ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, esse que nós cantamos aqui, vamos provar o quão real, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Lá em Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali nós vemos a Trindade em operação. Deus te fez com um propósito. Você não é obra do acaso. Jovem, Deus te fala algo para você. Você tem sido, de algumas formas, afligido. De repente você está aqui, você está passando por um problema na sua família. Mas Deus te fala, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, ele está pronto para te ajudar. No seu problema familiar, Onde quer que você esteja com dificuldade, o Espírito Santo ele está pronto para te auxiliar. Ele está pronto para te ajudar naquilo que você não consegue, naquilo que eu não consigo. O Espírito Santo que vem da parte de Deus, ele está pronto para me auxiliar, ele está pronto para te auxiliar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer dificuldade, em todo problema. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós entendermos essa consciência da presença, nós não vamos ficar reclamando porque estamos sozinhos. Porque você não está sozinho. Ah, eu estou sozinho, ninguém me ama. Ei, vai ler a Bíblia, vai ver o que a palavra fala a seu respeito. Jesus falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que estará convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele está com você, ele é seu amigo, por isso que ele é uma pessoa, ele não é um enfeite, não é algo que as pessoas falam. Ah, é algo, é uma força. Não, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Veio tabernacular, ele decidiu morar em mim e em você através do novo nascimento. Você nasceu de novo? Você tem Jesus como Salvador? Se você não tem, eu vou dar oportunidade para você, porque é a melhor coisa que você vai provar. Há 13 anos atrás, eu provei desse Jesus. Há 13 anos atrás, um dia pregaram essa palavra para mim. Eu abri meu coração, levantei minha mão e disse, Senhor Jesus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Nesses 13 anos eu provei desse Jesus que transforma. Eu não estou falando de colocar uma Bíblia debaixo do braço, não, eu estou falando de ter experiência com o Espírito Santo. Ter experiências com Jesus Cristo. Experiência, ninguém pode roubar. Você pode ter o celular, pode vir um ladrão te roubar, mas a experiência que você tem com o Senhor, o diabo não pode roubar. E nesses 13 anos eu provei de experiência com o Espírito Santo, ele moldando o meu caráter. Coisas que eu pensei que era certo, eu comecei a ver com a palavra que eu estava errado, e eu decidi mudar. Porque quando eu recebi Jesus como Salvador, a minha vida não é mais minha, mas é dele. Não vivo mais para mim, eu vivo para ele. Ele vive em mim. E o meu velho homem foi crucificado naquela cruz. Por isso que hoje eu não sou dono do meu nariz. Por isso que hoje eu não faço o que eu quero. Eu me pauto na palavra. Se fosse Jesus, qual seria a ação de Jesus? Como Jesus agiria? Porque ele deu a vida dele por mim e eu tenho que viver a vida dele. Eu vivo não mais a minha vida, mas a vida de Cristo. E Jesus, ele veio trazer essa redenção. Havia um escrito de dívida, uma condenação, mas ele decidiu pagar por nós. Além disso, ele nos tirou do inferno e ele nos
rogou ao Pai e ele pediu ao Pai um consolador. Fala comigo, consolador. Quantas vezes nós estamos em meio a pressões, no nosso quarto, às vezes sozinhos, chorando, ou é só eu? Parece que não tem ninguém, não é? Mas ele está lá, porque ele é uma pessoa. Só que a gente está acostumado a só acreditar naquilo que a gente vê, não é assim? É igual o Tomé, só acredito se eu ver. Mas a Bíblia fala que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós conhecemos. Eu preciso desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo. E desenvolver isso diariamente. Porque se ele é uma pessoa... Eu trouxe aqui algumas características do Espírito Santo. Ele tem vontade. Abre comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Está falando acerca dos dons. Mas eu quero que você se atente para essa parte do verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Está falando dos dons, é o Espírito que concede os dons. Quem aqui quer se mover nos dons do Espírito Santo? Tenha comunhão com Ele, que você vai estar disponível no momento que Ele fala assim, ó, vai lá naquele paralítico e fala para ele andar. Mas por que nós não vamos? Porque nós não desenvolvemos essa comunhão. E Ele está falando com a gente. Porque Ele que distribui os dons de poder. Eu quero te dar um testemunho. Dia 31 agora desse mês, teve aniversário do meu primo, do meu sobrinho. Eu fui lá na casa da minha irmã, eu estava lá, e eu tenho um primo, que ele é gêmeo, né, um menino e uma menina. Só que esse meu primo, ele não fala, tem 4 anos. Ele não fala, ele só aponta as coisas. E aquilo me incomodou. Fala assim comigo, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo falou comigo, ora por ele. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você não fica pensando se é coisa da sua cabeça. Você já tem comunhão. Você não duvida, porque você já tem comunhão. Fala comigo, comunhão. E eu fui. Falei para minha prima, posso orar por ele? Pode. Chapei a mão. Em nome de Jesus, sai! Todo espírito surdo, mudo. Hoje a minha prima mandou um zap para a Andréia. Adivinha o que aconteceu? Ele está falando papai e mamãe. Papai e mamãe não falava nada, só apontava as coisas. Você quer mover nos dons? Aprenda a desenvolver a sua comunhão com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele distribui como ele quer. Mas a oportunidade está aí. Quantas pessoas estão precisando que esses dons se manifestem através da minha vida e da sua vida? Mas o Espírito está falando, e às vezes a gente está tão insensível. A gente está tão natural, está igual todo mundo, falando igual todo mundo, se portando igual todo mundo. Você não é todo mundo. O seu estilo de vida é diferente. Você não é mais dono de você mesmo. Você foi comprado. Jesus é seu dono. Se você recebeu Ele como Salvador, você não é mais dono do seu nariz. Tem uma música que fala aí, que é dono de mim. Você não é mais dono de você, não. Esquece essa música aí. Você foi comprado. Você pode dar uma glória a Deus? Cura se manifestando. O poder de Deus se manifestando. Eu estou trabalhando lá na Tijuca. E eu estou indo de carro. E toda vez que a gente está indo, a gente começa a orar em línguas. Se você não sabe o que é isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração em línguas, que é o batismo com o Espírito Santo. E a gente está lá no carro. Eu estou lá dirigindo. A gente vai já de manhã, logo cedo. Já esquentando as turbinas. A gente ora em línguas e também ora no entendimento. E uma das orações no entendimento, quando é a minha vez de orar, eu sempre falo, Senhor, me dá a oportunidade para falar de Jesus para as pessoas. E um desses dias, a gente tinha acabado de orar, chegamos lá no trabalho. Fala assim comigo, de repente, chegou lá um rapaz que catava
ferro velho. Perguntou se podia pegar algo de metal lá que ele queria vender. Amém, a gente foi lá. E a gente começou a conversar. Ele é afastado dos caminhos do Senhor, presbítero. E eu comecei a aconselhar ele naquele momento. Falei, rapaz, volta para a posição. Esse caminho que você está é um caminho de morte. Se posiciona. Ele, amém. Não, eu vou me posicionar. Aí tinha outra pessoa que estava vendo a gente conversando, e eu comecei a aconselhar ele, falei aquilo que ele precisava, porque quem já conhece a palavra, a gente precisa pregar. Eu não vou ficar lá insistindo com ele, rapaz, olha a Bíblia. Não, ele já conhece. A palavra está nele. Eu só vou chegar como não aquele que vai acusar, mas aquele que vai chamar para perto. Rapaz, a melhor posição é essa, volta para os caminhos. Dei um conselho para ele, ponto final. Tinha outra pessoa que estava vendo aquela ação. Quando aquele rapaz foi embora, ele se achegou. Falou assim, de repente. Você é católico cristão? Falei, não, eu sou protestante. E ele começou a conversar comigo. Ele, rapaz, a ação que você teve foi uma ação poderosa. E começou a desabafar a vida dele para mim também. Um cara que conhece a palavra, ele é católico, ele é cristão também. Ele começou a falar. Aí, no meio da conversa, ele começou a citar a palavra, a gente começou a conversar um pouco, ele começou a falar algo que ele estava precisando de ajuda. Ele era casado, mas cometia adultério. Ele começou a falar, rapaz, eu tenho uma fraqueza. Eu caio muito em adultério. Eu comecei a falar para ele, rapaz, começa a se posicionar. Comecei a dar algumas instruções para ele. Falei para ele qual o posicionamento, o que ele tinha que evitar. E ele recebeu a palavra. Falei para ele um pouco sobre jejum, sobre ter leitura da palavra, dizer não para ele, dizer não para a carne. Dei um conselho para ele também. Fala assim comigo, de repente. Em momentos, 2 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Você é a boca de Deus para as pessoas. Quantas pessoas você conhece, quantos jovens você conhece que precisa daquilo que você tem? Deus ele está pronto para se mover através da sua vida. Deus ele está pronto para usar você do jeito que você é, para tocar na vida de pessoas. Então, quando eu desenvolvo essa comunhão com o Espírito Santo, eu entendo que ele tem vontade e ele quer se mover com os dons dele para alcançar as pessoas. Teve uma moça, que ela mora lá no Cabuís, ela teve derrame. E um dia eu estava ministrando aqui sobre cura, e o poder de Deus se manifestou aqui, pessoas sendo curadas. Essa mulher, ela ouviu falar comigo, ouviu. E ficou desejosa que eu fosse lá para orar por ela. Eu fui lá. Ela não estava conseguindo mexer sua mão, porque ela teve problema, sequela. A gente foi lá, eu ministrei um novo nascimento para ela, ela nasceu de novo. E naquele momento da oração, ela não podia mexer o braço, estava mexendo. Ela não podia andar. Agora ela mandou um áudio para mim também. Já está andando. Você não está alegre? Ela não podia, ela tinha dificuldade de andar, tinha dificuldade de mexer o cabelo. Já está mexendo a mão, já está andando. Deus, ele quer se mover através da minha vida, através da sua vida. Só que eu preciso estabelecer essa comunhão com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Fala comigo, ele é uma pessoa. Eu não posso tratar o Espírito Santo simplesmente de qualquer forma. Quer ver um exemplo? A gente desabafa com todo mundo, não é? Está com problema, procura o seu melhor amigo. Mas tem alguém que quando seu amigo vai embora, ele não te deixa. Eu não estou falando que você não deve procurar o seu amigo ou uma ajuda. Mas desabafa primeiro com o Espírito Santo. Falar para ele, Espírito Santo, ó, essa área aqui eu estou com dificuldade. Espírito Santo, isso aqui está difícil. Espere ele falar com você. Porque ele fala. Nós estamos em uma geração onde tudo é rápido. E algumas coisas têm roubado esse momento de comunhão. Quer ver um exemplo? Às vezes eu e você passamos, vou chutar por baixo, tá? 3 horas mexendo no WhatsApp ou status ou Instagram, por baixo que eu estou colocando. Não é assim? Ou é só eu? 3 horas só. A gente passa às vezes mexendo.
Eu sei que é mais horas. Eu sei que tem gente que fica na madrugada. Ei, vai na madrugada com o Espírito Santo conversar com ele. Vai ter experiências com ele. Começa a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele está lá pronto. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu percebia no meu coração, jovens, dando murro em ponta de faca, e o Espírito Santo de Deus lá, tentando te ajudar, mas às vezes a gente está tão natural que a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Em momentos como esse, que a gente passa tanto tempo naquilo que é natural, não estou falando que você não deve mexer no WhatsApp, não estou falando que você não deve mexer no status, no Instagram, não estou falando isso. Mas aquilo que é prioridade, a gente gasta pouco tempo. O Espírito Santo está disponível. Tem uma frase no mundo aí que diz assim, o Pai está... Gente, pelo amor de Deus, você não comeu hoje, não? O Pai está... Deixa eu te dar uma grande revelação. O Espírito Santo sempre está on. Ele está ligado sempre. On quer dizer ligado, sim ou não? Ele está lá pronto para te auxiliar. Ele está lá. Toda hora on. Mas às vezes nós estamos off para ele. Mas ele sempre está on. E a gente está off para ele. Mas para as coisas do mundo a gente está on. Aí a gente quer reclamar. Escuta, é para a gente sair daqui diferente. É para a gente sair daqui com a consciência. O Espírito Santo de Deus está em mim. Ele está disponível todo o tempo. Mas eu não vejo, Val. Começa a desenvolver. Vai para o seu quarto. Coloca aquele louvor que você gosta. Se desliga daquilo que é natural e começa. Espírito Santo, eu não estou te vendo não. Começa assim no seco mesmo, não estou te vendo não. Mas eu sei que você está em mim. Fala o que eu preciso consertar. Eu estou me abrindo para você, Espírito Santo. Começa a tratar aquela área que está difícil. Porque às vezes nós vamos para o Twitter. Quem tem Twitter aqui? Levanta a mão. Só uma pessoa, né? Eu sei que tem mais gente aí. Aí no Twitter lá a gente... fala um montão de coisas que o Espírito Santo de Deus está lá com você. Será que ele está aprovando? Ele não saiu de você não quando você posta lá. Ele não saiu não. E jovem com o Espírito Santo de Deus, colocando lá palavrão abreviado lá. Ei, o Espírito Santo de Deus está lá com você quando você está postando lá. Ninguém está vendo, ele está. Por quê? Ele está on. A internet de Deus não cai não, a conexão de Deus não cai não. O provedor de Deus é eterno. A sua operadora falha, mas Deus não. Ele está lá. Parece que ninguém está vendo, né? Mas ele está lá. Eu quero que você saia daqui com a consciência da presença. Porque quando você tiver de acessar aquele site que não é para você, a consciência vai te constranger. Ou quando você for postar algo que não faz parte da sua natureza, a consciência vai te constranger. Ele está com você. Quando eu desenvolvo essa consciência, fica fácil de se mover naquilo que Deus tem para a minha vida. Porque a consciência, ela está sempre, a presença está sempre comigo e a consciência é eu que desenvolvo. Aí vira aquela guerra virtual, as pessoas tudo, acontece algo polêmico, tá lá os crentes lá, colocando ódio. Ei, Deus nos chamou para ser pacificadores. Se aquele assunto está te trazendo dano, cara, sai um pouco da internet. Se aquele assunto está trazendo polêmica e você está ficando mal, você quer matar outro irmão, porque pensa diferente de você, sai um pouco das redes sociais.
Vai ler um pouco sobre o fruto do Espírito, que fala sobre amor, paz, longanimidade, e assim vai. A gente está muito aquém daquilo que era para a gente ser. Se a gente não entender sobre a presença, o mundo vai entrar. O mundo é como uma poeira. Eu sempre dou esse exemplo. Se a gente fechar a igreja aqui durante um ano, depois voltar, o que vai acontecer? Vai ter poeira aqui. Ninguém viu a poeira entrando, mas ela está aqui. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Se o mundo faz, eu não sou o mundo, eu sou de Cristo. Ele fala também. Abre comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Atos dos Apóstolos 13, 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ele fala. Quantas vezes a gente está fazendo algo de errado e ele fala, ou é só comigo? Ele fala, nosso íntimo. A gente sabe que aquilo é errado, mas porque a gente ainda não discerniu que a gente tem que fazer morrer as obras da carne, a gente acaba cometendo o erro. Só que ele não nos condena. Ele nos chama para perto e diz assim, ó, vem comigo. Ele segura na nossa mão e fala assim, ó, eu estou com você. Eu não te abandono, não. Abre comigo lá em João 14. A gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje. Você está feliz por isso? 14, 16. Diz assim. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em... O Espírito Santo habita em você, Ele está em você. O mundo não conhece porque não vê, mas você conhece o Espírito Santo. Ele está em você. Para de dizer que ninguém te ama. Começa a mudar essa frase. Deus, Ele te ama. Para de dizer que você está sozinho. Você não está sozinho. Para de dizer algumas coisas que Deus não fala a seu respeito. Para de mimimi. Abra o seu coração para o amadurecimento. Chegou o tempo de se levantar jovens maduros. E para isso precisamos desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo. Entender que Ele fala, entender que Ele tem vontade, entender que Ele se entristece. Abre comigo lá em Efésios 4:30. Você está comigo? Diz assim, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não tem aquela postagem? Às vezes a gente está entristecendo o Espírito Santo com aquela postagem que não condiz com você. Fala assim comigo, eu sou uma nova criatura. Não tem aquela conversa no WhatsApp, de repente está entristecendo o Espírito Santo? Para, corta. Deixa eu trazer uma revelação aqui. Nude não é para crente. Tem gente fazendo isso aqui, eu sei que o Espírito Santo de Deus está tratando aqui os corações aqui. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Se for para bloquear, bloqueia. Nude não é para crente. O mundo faz, porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Você conhece. O Espírito Santo de Deus, ele está pronto para nos auxiliar. Porque existe uma postura nossa.
Uma condição nossa, porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos auxiliar a ter uma postura como a palavra fala a nosso respeito. Eu não estou falando, essa mensagem aqui não é para você ficar bitolado, ou você, agora eu vou parar de fazer um montão de coisa. Não, não é isso não. O espelho nosso é a palavra de Deus. Então começa a ler a palavra que você vai saber o seu posicionamento. Onde você entende que tem uma pessoa que está com você, que é o seu consolador, o seu auxiliador, o seu mestre, e está pronto para te auxiliar. Em tudo. Aí quando vem algo dessa característica, o Espírito Santo de Deus começa a incomodar nesse sentido, te constranger. Você, cara, isso não é para mim não. Um dia eu estava no grupo de uns amigos meus, eles não são crentes, eu era o único crente lá. E toda hora lá eles mandando vídeo lá que não convém. Eu não abria. Mas um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo, sai do grupo. Eu não abria. Eu não estava lá compartilhando com eles. Mas tem coisas que o Espírito Santo de Deus fala para o nosso bem. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem coisas que o Espírito Santo de Deus está falando para você parar. Estou falando agora pelo Espírito Santo. Para. Tem coisas que você sabe que é o Espírito Santo de Deus falando. Para. Dá um stop. Não avança mais. Porque é morte para você. Aí de repente você não está ouvindo. Aí ele usa um vaso como eu para te falar. Para. Porque de repente a gente esquece dessa comunhão. E Deus ele usa as pessoas. Quem sabia disso? Ele usa as pessoas. Cara, tá com dificuldade? Se abre para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é seu amigo. Mas Val, eu não estou vendo. Não é para você ver. É para você ter experiência com ele. Ele vai falar no seu coração. Ele vai te dar estratégia. Para com isso, para com aquilo. Não tem fulaninho? Evita. Não tem aquele site? Evita. Não tem aquele tipo de conversa? Corta. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Porque a gente quer agradar todo mundo. A gente quer agradar as pessoas, mas esquece que primeiro tem que agradar a Deus. A gente quer agradar todo mundo. Ei, deixa eu falar algo para você. O não também é bênção. Você precisa entender que sua vida espiritual é parte sua. É você que tem que cuidar, é você que tem que ter um momento de oração, é você que tem que entender que o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa e você tem que desenvolver essa comunhão com Ele diariamente, todos os dias, experiência com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala coisas mínimas também. Quantas vezes eu estava procurando algo, eu não estava conseguindo achar, eu falei, Espírito Santo de Deus, me mostra onde está. E ele falou para mim, vai em tal lugar. Eu fui lá e estava lá. Só que às vezes nós temos essas experiências e depois a gente esquece que essa experiência não é só simplesmente uma vez, é diariamente. Não tem aquele relacionamento que você está querendo? Pergunta a ele. E aí, Espírito Santo? Posso? Sinal verde? Posso, Espírito Santo? Mas a gente não quer o Espírito Santo. A gente fala que a paz, sente paz, mas é paz carnal. Por quê? Porque todo mundo está beijando na boca. Todo mundo está fazendo, então eu vou também. Primeiro que aparece, já era. Tá cheio de teia de aranha. Tem que tirar as teias de aranha. Aí se relaciona, se frustra, fica com ferida, não deixa ser tratado, aí entra em outro relacionamento. E nem pergunta o Espírito Santo. Até machucado do outro. Até com a feridinha. Aí acontece algo, abre aquela feridinha de novo, aí não contente, vai em outro, em outro. Aí não sabe por quê, nunca para com ninguém. Perguntou o Espírito Santo. Ele é teu auxiliador.
Ele é teu ajudador. Eu já passei por momentos onde eu fiquei solteiro por um tempo. Bastante tempo. Eu fui agraciado, eu consegui casar, gente. Fica tranquilo, você vai casar também. Eu sou experiência para você, tá? Deus foi bondoso comigo, orei muito, tá? Ora bastante. Teve um momento que eu passei pressão. Estava lá nos momentos com os meus amigos, todo mundo com namorado e eu não. Ia para o casamento, todo mundo, ei, Valzinho, quando eu saí de lá condenado. Misericórdia. Todo mundo, meus amigos, casando, e eu não. E aí, Valzinho, o próximo é teu, né? Eu, oprimido, Misericórdia, só Deus sabia, o Espírito Santo estava lá. Calma, filho. E eu lá, ninguém sabia, mas ele sabia. Aí eu pro meu quarto, chorava. Senhor, eu não aguento mais. Minha família, minha mãe. E aí, filho, vai casar quando? Minha irmã mais nova que eu já casou, já teve filho. Minha tia, e aí? Vai casar quando? Pressão, fala comigo, pressão. Mas ele estava lá comigo no momento de pressão. Quando eu estava lá no meu quarto, lá chorando, ele começou a falar comigo. Eu estou com você. Isso vai passar. É só uma fase. E eu comecei a provar desse consolo, que é tão maravilhoso. Estava ali naquele momento chorando, sim, que eu tenho emoção, sim, tem pressão. Mas naquele momento que eu entendi que ele é o meu consolador, ele começou a me dar palavras, começou a me dar um norte. Eu comecei no meu quarto a pular, a dançar, eu sei o que é isso. E a alegria veio. E aquela tristeza foi embora. Tem gente precisando se abrir para o Espírito Santo. Ele está lá pronto para te dar um consolo. Ele é seu amigo. E naquele momento de dificuldade, eu provei da graça, do favor do Espírito Santo, me ajudando, me auxiliando. E quando começou a vir a pressão de novo, só me posicionei. Não, vai chegar. Fica tranquilo, vai ser no momento certo. E chegou. Tem gente acelerando alguns processos. Toma cuidado, relacionamento não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Consagre a sua vida ao Senhor. Se coloque diante dEle. Se estrutura primeiro espiritualmente, para depois de você pensar em relacionamento. Porque relacionamento não é só beijinho na boca, não. Tem muita coisa envolvida. Nesse tempo que eu estava solteiro, teve um momento meu que eu fiquei na minha carência. Eu estava trabalhando, e tinha uma menina lá que se interessou por mim, e eu estava carente. Nem perguntei ao Espírito Santo. Aquele momento de carência. A gente teve um relacionamento, mas graças a Deus que eu terminei. Porque não era de Deus para mim. Se eu não tivesse terminado, eu nem estaria aqui. Porque houve muita pressão naquele relacionamento. Ela estava lá na casa dela e ligava para mim. Tarde da noite. Oi, Val. Vem aqui para casa. Eu tô de baby doll. Eu tive que desligar. Tive que desligar e comecei a pensar na minha vida. Eu falei, cara, essa carência aí tá me levando pro precipício. Falei para ela, cara, não dá. Algumas atitudes dela estavam me levando a querer ressuscitar o velho homem. Eu falei, é laço. E por causa de carência eu entrei. Mas eu me posicionei. E o Espírito Santo de Deus não me condenou. Ele estava lá, dizendo, se você me ouvisse,
Isso não iria acontecer, mas eu estou aqui, fica tranquilo. Aí eu fiquei esperando. Aí chegou a minha preciosa. Dupla honra. Uma mulher bonita e um cara feio. Fazer o quê? A unção atrai, né? Só por causa da unção mesmo, porque eu sou misericórdia. Ele escuta. Abre comigo em João 16, 13. Você está aprendendo algumas características do Espírito Santo? João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Eu sei que tem jovens aqui que estão tendo sonhos. Quem é você? Levanta suas mãos. Sonhos proféticos. Levanta a mão, que eu quero ver você. Ok. Deus está levantando no nosso meio pessoas nessa área. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, sim. Mas eu percebi enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus dando um sonho para pessoas proféticas, coisas que iriam acontecer, palavra de sabedoria e conhecimento através do sonho. Abre tua boca. Não vai para a caverna, não. Ora e pede direção ao Senhor. Deus, Ele quer usar você. Ele está te sinalizando através desses sonhos. Tem sonhos que é para falar, tem sonho que é para você orar. Fica ligado. Não pense que é algo da sua cabeça, porque o Espírito Santo de Deus ele vai te dar revelações. Você está comigo? E quando você tem aquela afinidade com o Espírito, ele vai falar, é hora de falar, ou não é para falar. Eu conheço um pouco sobre essa questão de sonho. Tem um amigo meu que ele estava congregando, e um dia eu sonhei com ele. E eu sonhei que ele estava sem roupa. E com uma mesa com um casco de cervejas. E antes dele se converter, ele bebia muito. E eu comecei a orar, Senhor, o que é isso? E o Senhor me deu a revelação do sonho. A vida espiritual dele. Para ele vigiar. Senão ele iria voltar para a prática do velho homem. E eu fui lá na casa dele. Ah, varão, Pai do Senhor. Tive um sonho com você, rapaz. Ó, é isso, isso, isso. A interpretação do sonho é isso, isso, isso. Aí ele, não, varão, tô firme. 2 meses depois, adivinha onde ele estava? No bar. Infelizmente está afastado, está bebendo o dobro do que ele bebia antes. Mas o Espírito fala. Eu só quero ser o canal. Já tive outros sonhos também. Só estou te dando uma dica, você que está tendo sonho, você discernir, o Espírito Santo de Deus ele vai te ajudar. Que Deus ele quer te usar nesse tempo. Ele intercede por nós. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos 8:26, a gente vai destrinchar um pouco esse texto. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Fala comigo, fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não tem aquela fraqueza sua, não tem aquela fraqueza minha. Ele nos assiste. Não é que ele está lá olhando você sofrendo, não. Esse assistir, ele está lá do seu lado. Quer dizer isso. Ele está lá pronto para nos auxiliar. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos como orar. Ele está lá pronto para interceder por nós. Porque ele está aqui para nos auxiliar. O Espírito Santo, ele é o guia dessa vida. Já viu quando você vai numa trilha? Você não conhece, precisa de um? Senão você se perde, senão você fica na mata. Ele está pronto para te auxiliar, ele está pronto para me auxiliar. Só que tem fraquezas nossas. E esse Espírito Santo, que ele é uma pessoa, ele está lá nos assistindo, ele está lá do nosso lado.
pronto para nos auxiliar. Mas eu preciso me colocar diante dele. Dizer para ele, eu quero o Espírito de mudança. Porque nada vai mudar se você não quiser mudar. Tem área da nossa vida que a gente resiste, sim ou não? Ou é só eu? Estou pregando para mim e você está sendo abençoado, né? Eu sei que tem áreas que a gente resiste. É para a gente se abrir. O Espírito Santo de Deus trata. Tem aquele perdão que você precisa liberar? Libera. Não tem aquela pessoa que fala mal de você? Ora por ela. Não tem aquela pessoa que te caluniou? Ora por ela. Vou te dar um segredo. Eu vou te contar um segredo. Quando alguém fizer isso com você, sabe o que você faz? Compra um presente para ela. Só que não é bomba. Como um presente, mas não é bomba. Não coloca bomba, não. Mas vai lá, dá um presente, porque você vai estar dizendo para a sua carne quem manda. Você queria esganar aquela pessoa. Aí você diz não para você e você vai lá. Que isso? Não um presente. Abençoado. Abençoada. Você não queria. Mas você está sendo treinado, assim como eu. Quer ser treinado? Então, vê a oportunidade. Porque tem pessoa que pisa no nosso calo. Tem pessoa que, cara, é difícil. Seja treinado como presente e fala, ó, abençoado, eu amo sua vida, estou orando por você. Coloca seu joelho e ora. Mas não manda descer fogo, não. Ora abençoando. Ele é nosso mestre. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está vendo as características do Espírito Santo? Ele é nosso mestre. Você que está fazendo o Enem, está com dificuldade em matemática, física, pergunta ao Espírito Santo. Ou você que quer aprender uma profissão, ou você quer fazer algo diferente, vai lá pedir ajuda do Espírito Santo, ele é teu mestre. Pessoas aqui, jovens aqui, que nunca tocaram baixo, e o pastor chegou aí, ó, aprende a tocar baixo, está tocando baixo. Pessoas aqui que não tinham tanta habilidade de mexer em filmadora, está mexendo. Coisas estão acontecendo no nosso meio, e o Espírito Santo de Deus está pronto para te auxiliar, porque ele é seu mestre. Não tem aquele idioma que você quer aprender? Ele está pronto para te auxiliar. É inglês? É francês? É grego? Aramaico? É o quê? Mandarim? Ele está lá para te auxiliar. Mas eu preciso desenvolver essa consciência que ele é uma pessoa. Tem testemunho aqui na nossa igreja do Igor. Quando ele estava cursando a faculdade, teve matéria que ele estava com dificuldade, tirou nota baixa. Ele falou, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Adivinha o que aconteceu na próxima prova? Tirou 10. Mas sabe qual é o problema nosso? É porque a gente está igual os discípulos quando Jesus estava andando sobre as águas. A gente fica só contando o testemunho de Pedro que andou sobre as águas. E o nosso testemunho? Quem está no barco só conta o testemunho dos outros. Quem sai do barco conta seu próprio testemunho. Quem está no barco só fica, olha só. Gabi andou sobre as águas. JP andou sobre as águas. Ei, chegou o tempo de você dar o seu próprio testemunho. Mas precisa sair do barco. Sair da zona de conforto. Mas você pode falar, mas Pedro afundou. Mas você já andou sobre as águas? Ele andou. Quando que nós vamos sair da nossa zona de conforto? Quando que nós vamos dizer não para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook e sim para o Espírito Santo? Quando nós vamos parar de maratonar séries
e maratonar a consciência da presença do Espírito Santo. Às vezes a gente... Não é errado maratonar. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que é mais precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E às vezes a gente vai lá, vê Jogos Vorazes, vê todos. Né? Caraca! É muito bom esse filme, muito maravilhoso. Não é errado. Mas o quanto nós estamos dedicando com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Esse silêncio é um amém, né? Aí tem aquela série sensacional que todo mundo gosta. Eita, todo mundo vendo. Vamos lá. Eu não estou falando que você não deve ver. Mas como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Foi quando? 2015? 2018? 2019? Não esquece que o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa. Às vezes nós estamos ignorando o Espírito Santo com as nossas atitudes. Não estou falando que você não deve fazer essas coisas, mas eu quero que você saia daqui entendendo. E a consciência da presença, que Ele está em mim, que Ele está comigo. Onde você está com dificuldade, Ele está lá para te auxiliar. Está com baixa autoestima? Começa a ler a seu respeito. Começa a falar para o espelho quem você é. Começa a mudar aquilo que você fala. Para de falar que você é feio. Para de falar que você não consegue. Começa a mudar isso. De repente você não se vê bonito, tudo bem, mas faça como eu, ande em fé. Fé fala aquilo que não é como se já fosse. Então chama a existência. Ainda que ninguém viu, uma viu. Oh, aleluia! A fé fala. Eu fui muito massacrado na escola. Já tive muito apelido, mas eu nunca liguei para os apelidos porque eu sabia quem eu era, mesmo não sendo crente. Me chamavam de ETzinho da escola. Já me chamaram de cabeça de futebol americano. Você não tem noção do que eu já passei. Mas dentro de mim tinha uma convicção. Hoje, bullying, se fosse na minha época, eu tava em depressão. Eu nunca liguei do que os outros falavam a meu respeito. Para de ficar ouvindo o que as pessoas falam a seu respeito. Para! Você está se moldando o que os outros acham a seu respeito. Ei, Deus tem pensamentos a seu respeito. Fica com o que Deus pensa sobre você. Aí você fica, fulaninho acha que eu sou assim, ciclaninho acha que eu sou assado. E Deus? Está considerando mais o homem do que a Deus? Deus olha para você e vê perfeição. Deus olha para você e vê você princesa, vê você príncipe. Ainda que os homens não vejam, Deus vê. Você é precioso, você é preciosa. Você tem valor, você é importante. Aí quando você fica lá, tadinho de mim, coitadinho de mim, não é para mim, começa a mudar isso. Vai orar um pouco no espírito. Vai falar um pouco em línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, se você não é, eu vou fazer um apelo aqui para você ser batizado. Porque a oração em línguas, ela começa a trazer uma atmosfera espiritual para a gente. Essas são as características do Espírito Santo. Não dá para a gente se aprofundar, não dá para a gente mergulhar tanto, mas eu trouxe essas características do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, para que você saia daqui pensando um pouco sobre isso. Eu já estou finalizando. A gente vai ter um momento de oração, um momento de
dessa presença. E eu quero finalizar nessa parte do batismo com o Espírito Santo. Do poder que é você orar em línguas. Quando eu me converti, tinha uma galera que era do fogo. Ia para o monte, eu estava lá. Vigília, eu estava lá. Não entendia muito algumas coisas. Vi um povo falando uma língua que eu não compreendia, mas eu estava lá. E um dia eu estava no monte, com um amigo meu. Comecei a falar uma língua que eu não compreendia. Daquele dia para cá, nunca mais parei. Fui batizado com o Espírito Santo lá no monte. Comecei a falar em línguas. Comecei a compreender que a oração em línguas é o revestimento de poder. Comecei a entender que quando tive aquela prática, algumas coisas começaram a ficar fácil para eu dizer não. Aí comecei a ter aquela constância de oração em línguas. Comecei a me encher do Espírito. Tinha a atitude que eu tinha antes do velho homem. E quando se deparou diante de mim, mudou. Porque quando você tem esse mergulho em oração em línguas, você fica mais sensível ao sobrenatural. A oração em línguas é a porta para o sobrenatural. E lá no meu trabalho eu ficava orando em línguas. Eu era garçom, fazia de tudo lá. Estava lá e estava lá. E um dia tinha uma mulher lá que estava com câncer. E eu estava lá. E Deus falou, fala do meu amor para ela. Eu fui lá e falei. Orei por ela e ela foi curada. Você não se alegrou? Quando você ora em línguas, você está sensível à questão do espiritual. Vamos ler um texto, lá em Atos, capítulo 1. Tem gente aqui que foi batizado com o Espírito Santo e parou de orar em línguas. Não é assim? Eu sei que tem, que o Espírito me falou. Ei, volta com essa prática. Atos capítulo 1. Verso 4 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No capítulo 2, vamos ler o capítulo 2, verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, fala comigo, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, fala comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quem concedia? Pentecostes, estava todo mundo reunido lá. Veio a descida do Espírito Santo. Eles começaram a ficar embriagados, ficar cheios do Espírito. Ao ponto, quando você começa a ler no capítulo 3, fala que alguns homens viram esses homens embriagados do Espírito e começaram a falar, ué, essa hora eles estão bêbados? Aí Pedro se levantou em ousadia. Esse mesmo Pedro que quando Jesus estava lá para, os guardas chegaram lá para pegar Jesus, pegou a faca e cortou a orelha do soldado lá. É o mesmo Pedro. Só que aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. Esse Pedro trouxe uma mensagem onde 3.000 pessoas se converteram. Revestimento de poder para ser testemunha. Deus continua batizando ainda com o Espírito Santo. De repente você está aqui desejando ser batizado com o Espírito Santo. É sua noite hoje.
Porque é para você, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Aqui o texto fala que quem concede é o Espírito, mas quem fala é a gente. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas, é o seguinte: quando está buscando o batismo com o Espírito Santo, quero ser batizado, quer se preparar, quer estar no nível de santidade, que quase é arrebatado. E pensa que vai ver o anjo vai vir, vai pegar a boca dele e vai começar a falar algo que ele não compreende. Não, não é assim. É pela fé. Porque já é seu. É um dom, foi Deus que te deu. Se eu te der um presente, eu posso estipular a hora que você vai usar? Por quê? Então toma posse aí, você quer receber o batismo com o Espírito Santo. É para você. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Quando houve o Pentecoste, houve o revestimento de poder. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo falando em outras línguas. E as pessoas às vezes ficam pensando que vai ter uma experiência extraordinária. É o Espírito que concede. É o Espírito que concede. O que eu vou falar não é português, é o que o Espírito me dá. Eu recebo pela fé, mas Val, não estou sentindo nada. Não é para você sentir. A fé não se move por aquilo que sente. Você está aqui? É para você, então eu recebo pela fé. É para mim. E eu começo a falar, não português. Ah, Val, mas eu vou estar imitando. Não, você não vai estar imitando. São as palavras que vai brotar dentro de você, porque quem concede é o Espírito Santo. E você começa simplesmente a falar, porque é Ele que concede. É uma língua espiritual. Não é português. Por que eu estou falando isso para você? Porque o batismo com o Espírito Santo me ajudou muito na minha caminhada. E tem me ajudado também. Mas eu decidi viver essa prática diária. Tem gente que é batizada com o Espírito Santo e só ora aqui na igreja. E só ora na hora do mover. Ei, tá errado. Não tem lá quando sua mãe manda você lavar a louça? Vai lá, vai orar em línguas. Ao invés de você ficar colocando lá, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a orar em línguas. Começa a ser cheio do Espírito. Começa a trazer os céus aonde você está. Começa a se encher do Espírito. Abre comigo lá em Efésios 5. Queria chamar um ministério de música para me ajudar. Cinco 18. Diz assim, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quem se enche? Está disponível. Quando eu estou naquele momento e começo. Vá, mas você não está entendendo, não é para eu entender. A minha mente fica infrutífera. A minha mente não compreende. E eu continuo. Continuo. Aí de repente me vem uma pessoa da igreja, ou me vem alguém. Aí eu começo a orar. Pai, obrigado pela vida da Fabi. Não sei o que está acontecendo com ela, mas você me trouxe ela à memória. Pai, entra com provisão e começa a orar por ela. Aí de repente, no outro dia eu estou com a Fabi, sem ela saber que eu estava orando por ela. Aí eu começo a conversar com ela e ela fala: poxa, Valzinho, aconteceu isso. Está horário. Isso já aconteceu comigo.
Eu estava naquele momento de oração em línguas, me enchendo do Espírito, orando por pessoas. No exato momento, no horário, comecei a interceder, comecei a ter dores no lugar da pessoa. Comecei a interceder, chorei naquele momento. Quando eu estava com aquela pessoa, no mesmo horário, ela falou que estava com a dor. É só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Chegou o momento de nós mergulharmos nesses momentos de oração em línguas, se derramar